inabalável, com sua fé inabalável. E a esperança, ela precisa gerar sonho no seu coração. Então permita o Senhor tratar no seu coração, permita o Espírito Santo levar a sua memória em tudo aquilo que vier ao seu coração e receba nessa noite em nome de Jesus. Que Deus tem preparado para você, amém? Irmãos, abram as Bíblias no livro de João. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Do versículo 1 ao 8. João, capítulo 5, versículo 1 ao 8. Aqueles que forem encontrando vão se colocando sobre seus pés. João, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava necessitado, naquele estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Amém? Pode se sentar? Eu tenho certeza que se parasse por aqui, o Senhor já tinha falado no seu coração, o Senhor já tinha ministrado algo no seu coração. Mas vamos aí nos transportar a esse dia em que Jesus esteve ali no tanque de Betesda. Essa região ali era um lugar, como diz aqui a palavra, onde existiam muitos enfermos. Ali então deixava de ser um lugar de egocentrismo, ou seja, as pessoas estavam preocupadas com si próprias. A Bíblia disse que ali tinha uma multidão de enfermos, não era uma ala hospitalar precisando de cura, era multidão de pessoas. E o próprio coxo ali, né, de Betesda, ele relata ao Senhor: olha, quando vem um anjo e balança a água, vem sempre outro na minha frente e pula. Porque o que acontecia era o seguinte: quando o anjo descia, agitava a água, o primeiro que pulasse, ele era curado de toda e qualquer enfermidade, independente de qual fosse. Então se coloca nessa situação, no momento de desespero, esperando uma cura, como ali tinham muitos coxos, vinham de paralíticos, leprosos e daí para lá. Imagina então, quando o anjo viu um alvoroço que não era de uma multidão, que era o primeiro que pulasse. Então imagina esse lugar ali, não era um lugar bom. Era um lugar de tristeza mesmo. Existia-se ali um grande clamor pelo tempo, porque está escrito aqui que não se sabia o tempo em que esse anjo viria para poder agitar essas águas. Então você imagina você ficar ali esperando ainda, sem saber que tempo que era para que esse anjo viesse. Um lugar de tristeza. Um lugar, mas ainda penso eu, que havia esperança. Porque eles estavam ali permanecidos esperando, talvez sim, porque não, até mesmo sem muita opção. Mas existiam algumas pessoas que aguardavam ainda esse momento do anjo vir, agitar essas águas e ele
lutar por aquilo que ele queria. Mas só tem que eu aprendo nessa história, quando então eu me transporto para lá. Nós não temos talvez alguns problemas tão graves de saúde, mas nós temos sonhos e esperanças aguardando uma intervenção do Senhor. E eu vou tentar agora encaixar então o meu problema dentro do problema que está aqui, porque o nosso problema não é igual. O seu problema, que parece ser enorme para mim, pode parecer pequeno, e vice-versa. Meu problema pequeno para você é enorme para mim, né? Eu achar que ele é enorme para você. Fala, nossa, Elaine me tribula por causa de uma coisa tão pequena. Mas só quem vive sabe a mão da dor que ele suporta. A primeira situação que eu aprendo aqui relativa a Deus é sobre a soberania de Deus. A soberania de um Deus que cura quem Ele quer. No versículo 6 diz aqui que Jesus já sabia que aquele homem estava ali. Então ele foi por causa dele. Glória a Deus. Aleluia. Mas algo me levantou em questionamento no coração. Por que Jesus não curou os outros? Por que Jesus não curou todos? Poder para isso ele tinha. E aí a gente se depara na palavra com outras situações. Haviam muitos leprosos, mas Jesus curou 10. Ali perante uma multidão, Jesus curou 1. Qual que é então o quesito? O que é então que eu devo fazer para atrair a atenção do Senhor e receber a bênção no meio de uma multidão? Qual que é então o segredo para que eu toque o coração de Deus e receba a bênção? Como aquele paralítico de Betesda. Não sei te informar. Não faço a mínima ideia. Mas eu me deparo com a soberania de Deus, que cura quem Ele quer. Soberania de Deus significa eu sou Deus e faço o que eu quiser. Soberania de Deus, ela é inquestionável. Você pode até questionar a soberania de Deus, mas Ele pode não se dar o trabalho de te responder. É ou não é? Soberania é isso. Ele é poderoso para fazer o que quiser. Aleluia. Um segundo tópico que eu vejo nessa cena aqui de Betesda, diante de tudo isso que a gente leu, é a sensibilidade do Senhor. Vai entrar um pouco em contradição com a primeira soberania, não é? Porque a soberania muitas vezes não soa insensibilidade, mas não. O nosso Deus, Ele é soberano, mas Ele não é antipático. Ele se importa com você. Amém. Ele se preocupa com a sua dor. Aleluia. Ele se sensibiliza com o seu problema. Ele se mistura com você na sua dificuldade. A Bíblia diz ainda que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso Deus, Ele é soberano, mas o nosso Deus também é sensível. Aleluia. Muitas igrejas pregam determinados tópicos, né? Umas pregam sobre cura, outros pregam sobre prosperidade, outros pregam sobre poder. Mas se você precisa de cura, Jesus é muito mais do que médico dos médicos. Se você precisa de prosperidade, Jesus é muito mais do que dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Se você acredita no mover do Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas Ele também batiza nas águas. O nosso Deus é sensível. O nosso Deus, Ele se importa com você. Você veio hoje aqui até Ele. Ele vai até onde você precisa. Glória a Deus, aleluia. Sensibilidade é uma outra característica que nós aprendemos com o Senhor. Um terceiro item que eu vejo aqui. O nosso Deus, Ele é ilimitado. Não há limites para o poder de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus ainda nem havia nascido. Já havia 5 anos que aquele homem estava ali. 38 anos. Mas o Senhor foi até ele.
Jesus não chegou na fila daqueles que estavam acabando de chegar, ele já chegou na fila dos que já estavam esperando. Então acenda o pavio da sua esperança. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, e ele não concedeu essa promessa na flor da juventude de Sara, mas ele cumpriu aquilo que ele prometeu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Então nessa noite, em nome de Jesus, igreja, acenda o pavio da sua esperança. Eu não sei aonde na sua vida pode estar parecendo impossível, pode estar parecendo que não vai acontecer. Talvez muitos riem, talvez muitos olhem e te dá até aquela sensação de onde está o seu Deus. Mas nessa noite, receba do Espírito Santo que você tem um Deus soberano, que você tem um Deus sensível, que você tem um Deus ilimitado, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluias. Um outro item que eu vejo com o Senhor aqui nessa palavra de Betesda é interatividade. Jesus pergunta para ele, né? Você quer ser curado? Jesus quer que você participe do cenário do seu milagre. Amém, Jesus. Você tem que comunicar com Ele. Ele vai trabalhando, você vai dando glória. Ele te pergunta, você quer que eu faça? Sim, Senhor, eu quero que você faça. Você vai orando e essa interatividade com o Senhor vem através da oração, vem através da leitura da palavra, vem através da comunhão na igreja. Interatividade é o que nós aprendemos com o Senhor nessa palavra. E é através da palavra da boca, da palavra, que você recebe a sua vitória, que você recebe a sua cura. O Felipe ministrou domingo na igreja e ele levantou um questionamento assim, que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. E ele começou então a analisar que Jesus ressuscitou mortos. O que além disso nós possamos fazer? O que é grande, maior aos olhos de Deus para nós? Eu penso sinceramente que é quando nós pregamos a palavra e as vidas são alcançadas, porque ele estava em corpo presente. Ele arrastou multidões, mas muitos não se converteram. E hoje nós não vimos Jesus ser crucificado. Eu gosto muito de falar isso. Nós não vimos Jesus ressuscitar. E ele nos dá essa palavra: bem-aventurados sois vós, que não viram e creram. Aleluia. Nós vamos povoar o céu, não é isso? Interatividade. Um outro tópico que eu vejo aqui: esperança. Nosso tema de hoje. E há situações na vida da gente que é só Jesus, ainda tem aquele termo, é só Jesus na causa. Verdade. Então, irmãos, em nome de Jesus, se existe uma causa que eu creio que o próprio Espírito Santo está ministrando ao seu coração agora, que te falta esperança, que é só Jesus nessa causa, você criou o lugar certo. E aqui você vai interagir com Ele. Você vai interagindo com Ele e o Senhor vai movimentando o seu cenário de milagre. Glória a Deus. A esperança está no Senhor. Amém, Senhor. Ele é a nossa esperança. Para onde nós iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. O Senhor é a sua esperança. E Ele ainda te pergunta, né? Você quer ser curado? Você quer receber? Existe essa interatividade do Senhor com você. Se você crê, Ele se importa. Ele se importa com o que você precisa. Ele se importa com o que deseja o seu coração. Amém. Um outro tópico são as formas que Deus tem de trabalhar. Eu vou citar 3. Existem aquelas situações em que você vai até Jesus. As pessoas vieram até Jesus. São 3 situações. As pessoas vieram até Jesus. Há situações em que Jesus foi até outras pessoas. E há situações em que pessoas trouxeram outras pessoas até Jesus. Você veio hoje aqui e Ele vai de encontro ao que você precisa. Glória a Deus. Se você está crendo no poder desse Deus que gera essa esperança no seu coração, enquanto você está aqui adorando o nome dEle, Ele opera a seu favor. Um outro algo que eu vejo aqui, quando o Senhor
E ele fala: levanta, toma tua cama e anda. Todo milagre, e aí você vai lembrar de alguns que o Senhor já fez na sua vida, ele aponta para uma nova direção. Você ia por um caminho, seguindo ao Senhor, seguindo esse rumo, numa boa, na bênção, dando glória. Vieram momentos de provações, vieram momentos talvez que você até pensou em desistir, mas aí em tempo hábil Deus entra com a misericórdia, entra com o seu milagre, e aí muda-se o seu percurso da história, não é? Pode olhar que o caminho que você percorria ontem não é o mesmo que você percorre hoje. Porque todo milagre aponta para uma nova direção. Então receba o seu milagre hoje. Desgruda daquilo que o Senhor está tentando te tirar há muito tempo. Oh, meu Deus, desapega desse caminho. Porque primeiro o Senhor nos sinaliza: muda. Sai não é nessa área que eu quero que você vai. Você insiste. O Senhor está te apontando um novo caminho. E é um outro exemplo que eu gosto de dar: quando você não abre mão, o Senhor arranca. E aí eu gosto de dar um exemplo de um machucado, né? Ele está ali para ser tratado e você fica com medo de... Vai passando remédio por cima, não é? Vai passando remédio por cima, mas o problema não está sendo resolvido. Aí o médico vem e arranca a casca. Vai ficar na carne viva, mas vai sarar, para nunca mais voltar. O máximo que você vai ter ali é uma cicatriz. Então, em nome de Jesus, muda o seu caminho. O teu milagre te aponta para uma nova direção. Se você não sabe, mas irmã, eu nem sei para que caminho que eu vou, mergulha nos braços do Senhor e Ele vai te direcionar.